O professor Oi. O professor Oscar é professor da Universidade Federal da Bahia, né? Vou falar um pouquinho sobre a formação dele. Ele é formado pela Universidade Nacional de Colômbia. Tem o mestrado e o doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP. E ele tem experiência em topologia algébrica e grupos de trança de superfície. Hoje o Oscar vai falar para a gente sobre grupos de trança, sobre superfícies e sua conexão com grupos cristalográficos. Em nome de toda a equipe que organiza o seminário, a gente já agradece muito você ter aceitado o convite, tá? Esperamos muito que a palestra daqui a algum tempo seja presencial e que você volte lá para Manaus, tá? Pode começar. Pronto, perfeito. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a Rose e a toda a equipe da Pós-Graduação da Matemática da UFAM pelo convite. Sempre muito gostoso poder falar para vocês e conversar com vocês um pouco. Presencialmente, sem dúvida, é muito mais interessante, mas enquanto não, a gente vai fazer virtual. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E para mim é muito satisfatório poder falar das pesquisas que eu faço, das coisas que eu gosto de fazer e que praticamente são meu dia a dia, né? Um pouco de tranças, um pouco de pesquisa nesse ambiente do que são os grupos de tranças sobre as superfícies. Então, a proposta que eu tenho hoje é tentar não entrar muito em detalhes de demonstrações e de coisas muito técnicas, embora vão aparecer alguns nomes técnicos, mas a ideia será fazer um pouco uma revisão geral, um panorama geral do que eu tenho pesquisado nos últimos anos, os desdobramentos que isso tem surgido, essa nova conexão com grupos cristalográficos e grupos de tranças, e dar um apanhado, um estado da arte, como diz a expressão, sobre essa nova ponte de pesquisa, beleza? Então, qualquer coisa, alguém, se quiser, no meio da apresentação, pode abrir o microfone, pode perguntar. Inclusive, isso pode ser mais interessante do que esperar para o final. Então, em qualquer momento, quem quiser pode fazer perguntas. Serão super bem-vindas e eu gosto muito que perguntem para mim. Então, vamos lá. Eu vou começar contextualizando um pouco essa palavra trança. E, realmente, uma trança não é nada mais do que a gente conhece. São cordas, são objetos que se entrelaçam. E a gente tem diferentes exemplos na natureza, certo? A típica trança de cabelo, como está no gráfico, também algumas ornamentações, cintos, esses são chamados cintos mexicanos, etc. Então, todo tipo de trançado, de objetos, é uma trança. Explosões solares descrevem movimentos trançados no momento que elas aparecem. Então, a questão é essa. Bom, a gente tem um objeto muito claro, geométrico, uma trança, e a pergunta é como isso se encaixa na matemática. Então, são objetos geométricos que eles têm um comportamento muito bacana, muito agradável, e a esses objetos geométricos a gente vai dar uma estrutura de grupo. Para poder fazer matemática, vamos criar umas condições meio técnicas para poder dizer, olha, eu posso agora, digamos que algebrizar, que são tranças de cabelo, esses exemplos usuais, e com isso a gente vai poder fazer matemática e avançar. Então, precisamos uma definição um pouquinho técnica a seguir. Então, eu vou considerar um conjunto que será formado por cordas que se entrelaçam, as tranças, beleza? E esse conjunto, ele pode ser, digamos que pode ser dotado de uma operação. Só que essa operação, digamos que para estar bem definida e para tudo funcionar bem, eu não posso pegar todo o conjunto de objetos geométricos que são tranças. Então, eu vou pegar a classe de equivalência. No meu caso, por uma questão de topologia algébrica, eu vou pegar classes de homotopia. Então, eu vou permitir, vou dizer que dois objetos geométricos, duas tranças, elas podem ser deformadas continuamente uma na outra. De uma forma mais técnica, quando a gente entra na teoria, existe um espaço-ambiente, um cubo, onde elas se encontram. Mas, essencialmente, eu quero que vocês entendam que eu pego uma trança de cabelo qualquer
eu poderia tentar deformar fazendo movimentos numa outra trança, e se isso pode ser feito, elas são equivalentes. Essas são as classes de homotopia de tranças, e tem que ter pontos bases específicos para eu amarrar as tranças numa parte inicial e numa parte final. A operação é a mais natural possível, concatenação. Então eu vou pegar duas tranças e eu vou colar uma corda com outra corda com outra corda. Por isso, meu ponto base é importante. Quem já tem um conhecimento básico de grupo fundamental, isso tem uma noção de uma generalização de grupo fundamental, de um espaço topológico, onde a gente, num grupo fundamental, tem apenas um laço. Aqui eu tenho um laço gordinho que é formado por várias cordas. Geometricamente temos um exemplo. Eu tenho uma beta e sua inversa, beta menos 1. A inversa é apenas um espelhamento da beta, certo? O produto é concatenação, então você junta da forma mais natural possível aquelas tranças, aí você faz deformação, que é mexer continuamente as cordas, e elas vão se desfazer e me dar a classe de equivalência do que seria uma transidentidade. E todas as cordinhas verticais, também chamadas de pentear, ou da penteadinha, beleza? Então, com isso, a gente tem o que seria uma forma de algebrizar as tranças de cabelo. Então, eu pego uma relação de equivalência, esse conjunto de classes de equivalência vou dotar com um produto o mais natural possível. Esse produto é bom o suficiente, de forma que ele é associativo, admite elemento inverso, admite elemento neutro, e, portanto, de fato é grupo. Beleza? Uma vez estamos com o conceito de grupo, eu posso fazer outras coisas com esses elementos, e a gente vai descrever a seguir um pouco mais sobre o grupo de tranças. Para começar, eu preciso relembrar uma noção muito natural. Dada uma trança de cabelo qualquer, ou essa configuração de cordas que eu tenho aqui no slide, é muito natural associar permutações. O ponto 1, ele desce, 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 e vai para o ponto 2. O ponto 2, ele desce e vai para o ponto 1. Então, eu posso dizer que o ponto 1 foi para o ponto 2, o ponto 2 foi para o ponto 1, o ponto 3 ficou fixo. E assim, e assim por diante, eu estou fazendo, associação a uma trança, na verdade, a sua classe de homotopia, uma permutação. Eu chamo a atenção que aqui tem uma linha que desce, porque eu vou fazer uma convenção, que a permutação, ela será lida de cima para baixo. Então, eu começo na parte superior e eu vou descer pelas cordas para encontrar a imagem na permutação. Beleza? Então, dada uma trança qualquer, eu posso associar uma permutação, e, na verdade, isso vai ser um homomorfismo. Eu vou pegar o grupo de tranças de Artin, também chamado de grupo de tranças do disco, e eu vou fazer um homomorfismo chegando no grupo de permutações. E esse homomorfismo, naturalmente, ele é sobrejetivo. Então, tendo em conta isso, eu vou ter aqui um homomorfismo sigma. Sigma vai ser homomorfismo que uma trança associa a sua permutação, e dado um homomorfismo, repito, ele é sobrejetivo, é muito natural pegar qualquer permutação e associar uma trança, construir uma trança qualquer. Então, esse homomorfismo sobrejetivo tem um núcleo, e esse núcleo é chamado de grupo de tranças puras de Artin, com N cordas, porque eu preciso fixar o número de cordas. Então, eu posso ter 3 cordas, 4 cordas, então tudo fica fixado o número de cordas, N número natural. Eu vou ter um grupo de tranças puras de Artin também conhecido como grupo de tranças do disco. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Então, com isso, a gente constrói uma sequência exata curta de tranças. O que é uma sequência exata curta? Simplesmente uma coleção de homomorfismos, onde a imagem de um homomorfismo é igual ao núcleo do outro. Esse tipo de representação, só para lembrar, indica que esse primeiro homomorfismo é injetivo, porque aqui eu tenho o grupo trivial, e esse homomorfismo, esse homomorfismo é sobrejetivo, porque aqui tem o grupo trivial. Lembrando, imagem igual ao núcleo, o núcleo desse último homomorfismo é todo mundo. Portanto, a imagem de sigma é todo mundo, e isso indica que sigma é sobrejetivo. E aqui a imagem do trivial é o trivial,
e, portanto, o núcleo desse homomorfismo é um grupo trivial, indicando que essa aplicação é injetiva. Então, eu tenho aqui uma sequência exata curta, e eu vou usar ela fortemente nessa palestra, nesse seminário, para ilustrar o procedimento da conexão da teoria de tranças com grupos cristalográficos. E, essencialmente, a ideia será a seguinte: eu vou pegar um subgrupo de BN e de PN, que é normal, e eu vou pegar um quociente, digamos assim, vou pegar um quociente dessa sequência exata curta. Eu vou considerar uma outra sequência exata curta, em que aqui vou ter um grupo quociente, aqui outro grupo quociente, sendo que ambos grupos vão ser passados ao quociente pelo mesmo subgrupo. Já já a gente vai chegar nesses detalhes. Beleza? Então, continuando, vão aparecer uns elementos algébricos, e nesse momento eu quero ilustrar como eles se comportam geometricamente. O primeiro gráfico, ele é chamado de sigma i. Lembra que eu tenho n pontos assim, em cima, n pontos embaixo, então eu vou considerar uma trança sigma i que corresponde ao ponto i, ele desce por cima da corda que vai do i mais 1 para o i. Desculpa. Então, os slides vão passar eventualmente. Então, essa primeira trança, sigma i, ela corresponde, digamos, todos esses sigma i, sigma 1, sigma 2, sigma 3, até sigma n menos 1, ele corresponde a um conjunto de geradores para o grupo de tranças. E é muito natural só pensar isso, porque geometricamente, se vocês pensam comigo, quando você pega uma trança qualquer, você pode fatiar uma trança de cabelo, por exemplo, em cada lugar onde tem um cruzamento. Em cada lugar que tiver um cruzamento, então a gente vai ter um tipo de sigma aparecendo. E, portanto, eu posso ter um conjunto de geradores, posso quebrar minha trança numa palavra que envolve esses elementos geométricos, que algebricamente são chamados de sigma i. E a mesma coisa acontece com as tranças puras, um pouco mais sofisticado o procedimento para demonstrar isso, mas é possível provar que esses elementos A e J, expressados algebricamente dessa forma, que tem geometricamente essa cara, eles são geradores do grupo de tranças puras de Artin, ou grupo de tranças puras do disco. Então, esses sigma i's e A e J's, eles vão aparecer porque eles vão me permitir fazer contas dentro do grupo, dentro da estrutura. Lembra que eu comecei com um objeto geometricamente visual, tranças, as classes de equivalência, mas na hora de fazer contas, eu vou usar fortemente a álgebra para poder fazer a manipulação que eu preciso. E nesse sentido, encontrar geradores vai me ajudar bastante para fazer as contas que eu gostaria de fazer. Ok? Muito bem. Mudando um pouco para outro conceito que vai estabelecer a ponte, são os grupos cristalográficos. A definição geométrica de um grupo cristalográfico seria a seguinte: um grupo é chamado cristalográfico se ele é um subgrupo discreto e co-compacto do grupo de isometria do espaço euclidiano n-dimensional, Rn. Mas essa abordagem geométrica não me ajudaria muito no que eu gostaria de fazer aqui. Então, a gente vai estudar uma caracterização algébrica, bastante conhecida na literatura, dessa teoria de grupos cristalográficos, que basicamente diz o seguinte: se você tem uma sequência exata curta, onde o núcleo, a parte da esquerda, é um grupo abeliano livre, o grupo da direita é um grupo finito, e a gente constrói, toda vez que você tem uma sequência dessa natureza, a gente constrói uma chamada representação de holonomia. Como se constrói a representação de holonomia do grupo do meio π? Existe uma ação natural por conjugação de π no núcleo. Esse núcleo é normal, então eu tenho conjugação. Como o núcleo é abeliano, digamos que eu posso empurrar essa conjugação para o grupo do lado direito. De que forma? Esse cara vai agir aqui, pegando pré-imagem. Eu pego uma pré-imagem de φ, pego um elemento representante daquela fibra, e eu vou fazer a ação por conjugação. Essa aplicação ela está bem definida, porque o núcleo, nessa sequência exata curta, é abeliano. Então, eu posso formar uma representação de holonomia. Uma representação de holonomia, uma representação é essencialmente uma ação de grupo disfarçada. É a ação de φ em Zn chegando em Zn. Só que eu posso escrever de uma outra forma, como uma representação, dizendo que eu vou sair do grupo φ
θ é um homomorfismo que tem domínio φ, chegando nos automorfismos de Zn, que são isomorfismos de Zn em si próprio. Então, voltando, se eu tenho uma sequência exata curta dessa forma, em que a representação de holonomia induzida pela ação por conjugação de π em Zn, esse homomorfismo θ injetivo, então eu vou dizer que o grupo do meio é um grupo cristalográfico. Essas provas, elas são clássicas e tem um pouco a ver com Zassenhaus. Teve várias pessoas que botaram a mão para mostrar que a definição geométrica equivale a essa caracterização algébrica de grupos cristalográficos. O grupo φ, ele é chamado grupo de holonomia de π. Para o pessoal de geometria, ele deve ser familiarizado com a questão de holonomia, em particular geometria riemanniana. Acontece que isso está um pouco relacionado com variedades planas, variedades riemannianas compactas com curvatura seccional constante igual a zero. E quando você está nesse ambiente, existe uma noção de grupo de holonomia em cada ponto da variedade. E nesse caso, a gente vai ter um comportamento similar, só que no caso plano, para todo ponto, os grupos de holonomia são isomorfos, e eu posso falar com um artigo definido, ou grupo de holonomia da variedade, ou nesse caso do grupo cristalográfico. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dos aspectos geométricos. Então, tem algumas definições aqui. Um grupo cristalográfico livre de torção, ele é chamado de grupo de Bieber-Bach. Bieber-Bach, que foi um aluno de Felix Klein, e isso explica um pouco o que eu vou falar na continuação sobre a conexão entre geometria e álgebra. Felix Klein, bastante conhecido, teve essa interação forte entre teoria de grupos e geometria. E Bieber-Bach, Ludwig Bieber-Bach, ele foi aluno de Felix Klein e ele demonstrou 3 teoremas que são geniais. Basicamente é assim: eu tenho os grupos cristalográficos livres de torção, eu tenho as variedades riemannianas compactas planas, em cada uma dessas sacolas eu vou colocar uma classe de equivalência, com relação de equivalência, então os grupos eu vou assumir a menos de isomorfismo, as variedades a menos de diffeomorfismo, a rigor de diffeomorfismo afim. E então, o Bieber-Bach essencialmente mostrou o seguinte: dado um grupo cristalográfico livre de torção, ele será o grupo fundamental de uma variedade riemanniana compacta plana, e dada uma variedade riemanniana compacta plana qualquer, então ela terá como grupo fundamental o grupo cristalográfico livre de torção. Isso estabelece uma correspondência biunívoca entre os grupos cristalográficos livres de torção, chamados hoje de grupos de Bieber-Bach, e as variedades riemannianas compactas com curvatura seccional constante igual a zero. O que isso nos diz também é o seguinte: esse tipo de variedade, que ela é modelada no espaço euclidiano, ela é fortemente determinada pelo seu grupo fundamental. Então, muita informação geométrica ela é codificada na álgebra, seja no grupo fundamental ou também na sua representação de holonomia. E eu vou explorar esses aspectos nessa apresentação. Essa informação algébrica que eu posso ter de variedades planas. Então, a gente vai fazer uso disso na continuação. Quando eu estava fazendo meu doutorado, terminou em 2013, no meio da pesquisa, eu nunca estava preocupado com grupos cristalográficos. Eu estava estudando umas coisas que chamam grupos de tranças brownianas. E como alguns quocientes de tranças estão relacionados com grupos de homotopia das esferas, que é um problema aberto, esse cálculo em geral, e vem de Poincaré, tentar entender os grupos de homotopia das esferas de dimensão arbitrária. E, Oscar, só interrompendo um pouquinho, esse livro de torção é o que se conhece na geometria ou... O livro de torção, nesse caso, é no sentido algébrico, em que você não tem elementos de torção. Okay? Elementos de torção são elementos de ordem finita, mas isso tem a ver na geometria com o fato de que seu espaço de órbitas, você tem um grupo agindo no Rn, e que seu espaço de órbita seja compacto e você tenha, de fato, uma variedade. Se o grupo não for livre de torção, quando ele está agindo no espaço euclidiano, você vai cair num orbifold. E a gente, por enquanto, não vai tratar de orbifolds no sentido Thurston, etc. Então, a gente vai ficar no sentido da geometria clássica, que seria a variedade mesmo. Ok? E, como eu estava comentando, então, a gente estava estudando esses quocientes, grupo de tranças brownianas. Esse grupo, comutador P3P3,
Esse grupo comutador, na verdade, é um grupo de tranças brownianas com 3 cordas. Não importa a definição no momento. A questão é que eu estava estudando esses quocientes pelos grupos de homotopia das esferas, e de repente apareceu uma estrutura muito natural que tinha cara de ser cristalográfico. No momento da Seeberg no orientador, diz algo como, olha, isso parece ser um grupo cristalográfico, parece ser. E aí saímos correndo atrás da literatura para entender as definições, como se caracteriza, etc. E percebemos, após uma prova longa, não muito bonita, que de fato era grupo cristalográfico. A gente aperfeiçoou, foi entendendo melhor e conseguimos estender isso para qualquer número de cordas. E então, esse foi o início do que seria a conexão, a ponte entre a teoria de tranças e a teoria de grupos cristalográficos, que começou na minha tese de doutorado e tem sido explorada bastante nos últimos anos. Então, eu vou começar a falar daquela ponte. Lembra que a caracterização de grupos cristalográficos envolvia uma sequência exata curta, uma ação por conjugação e mostrar que uma representação é injetiva. Então, o que nós fizemos? Dada aquela sequência exata curta de tranças, que corresponde a simplesmente associar a permutação associada de uma trança qualquer, a gente passou o quociente, tanto o núcleo quanto o grupo do meio, pelo subgrupo comutador do núcleo. E sendo assim, então a gente é fácil provar que esse abelianizado das tranças puras, Pn módulo subgrupo comutador, é isomorfo a esse grupo, que é livre de torção e tem aquele posto. E então a gente basta mostrar, já estamos numa sequência exata curta, o grupo da direita é o grupo simétrico, é finito, então bastava mostrar que a representação de holonomia é injetiva, ou seja, dito de outra forma, é fiel. Então, a gente fez isso. E isso foi o ponto inicial do nosso primeiro artigo, publicado em 2017 no Journal of Algebra, que tem como primeiro resultado que essa sequência, certo, é tal que o grupo do meio é o grupo cristalográfico. A prova, ela não é muito difícil, ela sofreu muitas alterações, as primeiras provas foram terríveis, de muitas páginas, fazendo contas com matrizes, porque o grupo de automorfismos de um grupo, bom, de um espaço vetorial em geral, mas desse reticulado aqui, ele pode ser visto como o GL de posto daquele grupo abeliano, ou seja, um grupo de matrizes. Então, as primeiras provas envolviam matrizes gigantescas, a gente conseguiu fugir e fazer a seguinte prova mais simples. A gente entendeu como se conjugam elementos, A e J das tranças puras, e bastava simplesmente, isso no quociente, bastava simplesmente colocar a permutação aqui no subíndice. Então, naturalmente, se eu tenho que esse API-J é igual a AIJ, para todo IJ, é porque meu π ele tem que ser a permutação trivial. E, portanto, essa representação de holonomia, certo? É tal que φ de uma permutação será automorfismo de identidade se somente se π for a permutação trivial. Isso nos mostra que a φ é injetiva, e, portanto, o grupo do meio é cristalográfico, usando a caracterização algébrica de grupos cristalográficos. E esse foi o início de uma história que está rendendo até hoje bastante resultados, bastante pesquisa, e eu vou começar a contar um pouco mais como esses desdobramentos foram feitos. Antes de passar nas generalizações possíveis, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho, nesse momento que estou nesse slide, eu teria duas possibilidades. Tentar entender outros grupos quocientes de tranças e estudar outras estruturas, não sendo cristalográfico, então poder trocar cristalográfico por alguma outra coisa, ou eu posso manter a questão de ser cristalográfico e mudar o meio ambiente e fazer as mesmas perguntas que a gente respondeu nesse artigo de 2017. Por exemplo, nós também mostramos em 2017 que esse quociente não tem elementos de ordem 2 e, portanto, os elementos de ordem finita, a torção algébrica nesse grupo, é a torção ímpar do grupo simétrico. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte: se eu tenho um subgrupo do grupo simétrico que tem ordem, que é um 2 subgrupos, os elementos são elementos que têm ordem uma potência de 2, então eu posso considerar a imagem
de sigma, passando o quociente pelo PNPN e eu tenho um grupo de Bieber-Bach. Por que um grupo de Bieber-Bach? Porque se o meu quociente grandão ele não tem torção 2, então sigma menos 1 de um 2 subgrupo, módulo PNPN, não vai ter torção 2. Então ele é livre de torção, ele é livre de elementos de ordem finita, portanto ele é um grupo de Bieber-Bach. E por que eu quero um grupo de Bieber-Bach? Porque me interessa tanto, porque eu posso fazer um pulo via Ludwig Bieber-Bach para geometria e estudar as variedades compactas, planas, usando ferramentas algébricas, certo? Então, esse grupo do meio aqui, ele vai ser Bieber-Bach e, portanto, corresponde ao grupo fundamental de uma variedade rimanente compacta plana. A dimensão é essa aqui, n vezes e-1 sobre 2, com grupo de Lonomin H. Mas isso aqui é uma forma muito rápida de conseguirmos grupos de Bieber-Bach. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta, que outros grupos de Bieber-Bach eu poderia realizar? Isso vai ser respondido daqui a pouco. Além disso, a gente também provou que, como são os elementos de ordem finita, certo? A gente classificou os elementos de ordem finita e provamos que as classes de conjugação de elementos de ordem finita se agrupam da mesma forma que se agrupam as permutações associadas no grupo simétrico. Por isso, dois elementos de ordem finita são conjugados e somente se suas permutações associadas têm o mesmo tipo cíclico. O resultado à direita corresponde ao resultado de teoria de grupos, do grupo de permutações. Ok? Então, a gente conseguiu em 2017 classificar a classe de conjugação de elementos de ordem finita. Não fizemos por caso de ordem infinita, porque no momento não tínhamos interesse. Ok. Vou continuar, então, agora para dizer como se generaliza essa ponte em duas direções diferentes. A primeira delas é um artigo recente, junto com Dassyberg e John também. A gente, ao invés de passar ao quociente essa sequência exata curta inicial por gama 2, que seria o grupo comutador, passamos por elemento da série central inferior. A definição de série central inferior está aqui. É uma definição recursiva que envolve subgrupos comutadores. E então a gente passou o quociente por outros elementos da série central inferior das tranças puras e mostramos que o grupo do meio tem uma estrutura bem interessante, é chamada de grupo quasi-cristalográfico. É uma generalização de grupo cristalográfico. Para isso, a gente precisou pegar aqui um grupo nilpotente, certo? O comprimento de Hirsch de um grupo nilpotente é simplesmente a soma dos postos, dos quocientes consecutivos da série central inferior do grupo. Essa expressão que aparece aqui, no caso específico das tranças puras. As passagens daqui para cá é porque no grupo de tranças puras ele tem uma decomposição como produto semidireto de grupos livres. Então, eu posso decompor esses quocientes da série central inferior das tranças puras do disco como sendo um somatório desses quocientes iterados da série central inferior de grupos livres. E aqui eu teria uma chamada fórmula de Guid, bastante conhecida em teoria combinatória de grupos, que permite fazer a seguinte igualdade. Por que eu quero esse comprimento de Hirsch? Porque ele vai me determinar o que seria a dimensão de um grupo quasi-cristalográfico, e se eu começo a fazer paralelo com variedades planas, eu vou também falar de variedades infranil, certo? E elas vão ter uma dimensão, e esse comprimento de Hirsch vai me dar a dimensão das variedades infranil. Vamos com algumas definições para entender o que estou falando. Na primeira parte, tem o que seria um grupo de Lie conexo. Eu preciso estar no ambiente um pouco da teoria de grupos de Lie, mas eu vou fazer uma caracterização algébrica. Me interessa aqui essa caracterização algébrica de grupos quasi-cristalográficos. Um grupo é quasi-cristalográfico, certo? Se ele tem um subgrupo nilpotente que não possui subgrupos finitos normais não triviais. Então, a gente estava com uma sequência exata curta, ela tinha, agora há pouco, ela tinha um núcleo nilpotente. Eu pergunto se o grupo do meio tem subgrupos finitos normais não triviais. Se não tiver, então vai ser grupo quasi-cristalográfico. Como disse, generalizando a questão de variedades planas, aparecem as infranilvariedades, que são simplesmente o grupo fundamental. As infranilvariedades são esse espaço de órbitas, onde o grupo quasi-Bieber-Bach age no espaço euclidiano, nesse caso
no E, que seria o grupo policíclico por finito. Okay? Muito bem. Então, topologicamente, são variedades que são finitamente recobertas por neovariedades. Ok. Então, usando essa caracterização algébrica, a gente mostra o seguinte: esse grupo do meio, ele é um grupo quase cristalográfico. E se eu tiver dentro subgrupos que são livres de torção, eu posso ter variedades infranil, posso ter esse tipo de comportamento geométrico também. A dimensão simplesmente é a dimensão desse grupo que corresponde ao comprimento de Hirsch, que eu já falei dele agora há pouco. Para provar esse teorema, a gente simplesmente usou uma recorrência que, se, por exemplo, Bn módulo gama 2 tem subgrupo normal finito, então Bn módulo gama 3 também possui subgrupo normal finito. E aí a gente vai fazendo recorrência. Se Bn gama 3 possui subgrupo normal finito, então Bn gama 4 possui subgrupo normal finito. Essa recorrência é aplicada da seguinte forma: para provar o teorema, eu sei que Bn módulo gama 2 não tem subgrupo normal finito no trivial, porque ele é cristalográfico. Foi o primeiro que a gente viu, e portanto é quase cristalográfico. E então, usando recorrência nessa sequência, a gente tem que Bn módulo gama 2 não tem subgrupo normal finito, portanto Bn gama 3 não tem subgrupo normal finito no trivial, e a recorrência permite mostrar a caracterização de grupos quase cristalográficos. A dimensão, como falei antes, ela é dada pelo comprimento de Hirsch, dado anteriormente. Então, temos outra estrutura de grupos quase cristalográficos. Provamos vários resultados relacionados, como são os elementos de ordem finita, as classes de conjugação, etc., e um pouquinho sobre variedades infranil, mas não muita coisa. Agora vou tratar de outra generalização, certo? Das tranças. Digamos que eu vou tratar os resultados da ponte entre teoria de grupos e teoria de tranças, e teoria de grupos cristalográficos, só que agora, mantendo grupos cristalográficos e mudando o ambiente. Ao invés de ser grupo de tranças de arte, Ivan Marin, pesquisador francês, ele mostrou os mesmos resultados praticamente que nós mostramos, só que para uma generalização que são chamados grupos de tranças associados com grupos de reflexão complexo finito, certo? E ele publicou esse artigo em 2016, um pouco antes do artigo inicial que estabeleceu a ponte, que foi publicado em 2017. A razão disso é que os processos de publicação são bastante demorados, vocês sabem muito bem disso, e, portanto, o artigo dele aparece um pouco antes. Mas Ivan Marin generalizou os resultados que nós obtivemos para esse novo ambiente. Outra generalização de grupos de tranças são chamados grupos de tranças de superfície. Aqui tem as definições técnicas que envolvem o quê? Eu tenho um grupo fundamental de um espaço de configuração. Esse espaço de configuração é um subconjunto do cartesiano de n cópias da superfície M ou da variedade M. E o grupo fundamental desse espaço de configuração será chamado o grupo de tranças puras da superfície M, e o grupo fundamental do espaço de órbitas, porque o grupo SN age naturalmente aqui. Mexendo isso, a permutação age nos índices, permuta as coordenadas. Então eu consigo ter um espaço de órbitas, isso dá um recobrimento regular, e eu posso tomar o grupo fundamental desse espaço de órbitas. E, portanto, eu teria o que seria o grupo de tranças. Por que é boa essa abordagem, ao invés da abordagem com homotopia de trancinhas geométricas? Porque essa abordagem de grupo fundamental permite eu aplicar muita topologia algébrica, fibrados, fibrações, um monte de teoria de homotopia. Então, eu posso usar um pouco mais essa abordagem. Não vou fazer isso aqui, mas explica o motivo de ser mais útil para nós, na teoria de tranças de superfícies. Mas o ponto crucial aqui é que, para superfícies, eu vou ter uma sequência zeta curva muito parecida com a que a gente tinha na primeira conexão de grupos de tranças do disco e grupos de tranças e grupos de cristalográficos. Lembrando que quando eu tenho que meu disco, eu apenas tinha escrito BN e PN. Então, eu posso repetir os mesmos procedimentos que fizemos antes e estabelecer uma ponte entre grupos de tranças e superfícies e grupos cristalográficos, certo? Só para ter um gostinho de como são geometricamente tranças sobre as superfícies, você pega a superfície, ela mesma cartesiana em intervalo unitário, e naquele meio você vai ter tranças de cabelo, só que agora elas não moram dentro
de um disco cartesiano intervalo unitário, um cilindro, sino que agora elas podem ter um espaço maior de movimento. O segundo desenho é o plano projetivo. Então, eu tenho paredes onde minha corda ela entra e vai sair em outro lugar. Eu tenho esse comportamento porque estou vendo o plano projetivo como sendo um disco com lados identificados, a representação planar dele. Então, são os mesmos objetos geométricos, só que tratando com grupo fundamental pode ser mais útil numa certa abordagem. Ok. Então, não é muito estranho a gente imaginar que nós generalizamos e obtivemos esse tipo de resultado, agora junto com Darcy Bergejon e Carolina Pereira, que é uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a gente fez essa conexão. Mostramos que esse grupo consciente, só que agora M é uma superfície orientável, esse grupo consciente é o grupo cristalográfico. As técnicas usadas são essencialmente as mesmas. O que muda é o ambiente, então a gente teve que destrinchar o ambiente, o novo ambiente que a gente estava, certo? Para nós, em topologia algébrica, superfície vem da classificação de superfícies, que tem 3 componentes, ou é uma esfera, ou é uma soma conexa de toros, ou é uma soma conexa de planos projetivos, certo? Estou falando de superfícies compactas, conexas e sem bordo. Então, essa proposição 1, que fez a ponte de grupo de trança de superfície com grupos cristalográficos, ela vale para superfícies orientáveis, como está dito aqui. A gente provou que, no caso não orientável, soma conexa de planos projetivos, esse quociente não é um grupo cristalográfico. Então, a gente começou a estender esses resultados, vai ser publicado em breve nesse Topology and Applications, esse resultado e as consequências que ele teve ali nesse artigo, e a gente começa a fechar um pouco o problema de quais quocientes de grupos de tranças eles são cristalográficos. Então, começamos com o grupo de trança de Artin, depois viemos com superfícies fechadas agora, que são superfícies compactas conexas sem bordo, e ainda caberia perguntar o que acontece com as superfícies chamadas perfuradas. Superfície perfurada é uma daquela classificação, por exemplo, uma esfera perfurada um número finito de vezes, soma conexa de touros perfurada um número finito de vezes, etc. Então, esse foi o problema de doutorado de Renato Diniz. Ele é meu aluno, eu sou co-orientador de Renato, eu dei o problema para ele, ele faz doutorado no fiscal, mas eu propus esse problema, então ele abraçou esse problema de estudar esses grupos conscientes, no caso em que a superfície agora, ela se torna uma superfície perfurada. É uma da classificação, removendo um número finito de pontos. E usando as técnicas, só que agora desbravando aquele ambiente, Renato conseguiu provar que esses grupos conscientes são cristalográficos. Só que é o seguinte, contrastando o caso sem bordo, esse grupo consciente também é cristalográfico no caso em que a superfície é não orientável. Uma soma conexa de planos projetivos perfurado vai tornar esse grupo consciente um grupo cristalográfico. Ele fez um monte de resultados relacionados ao ambiente, elementos de ordem finita, classes de conjugação, etc. E numa passagem, isso foi importante para a área de teoria de tranças, ele precisou dar uma apresentação para esse grupo de tranças puras da soma conexa de planos projetivos perfurado. Isso é uma coisa interessante, porque é uma contribuição da literatura de tranças. Então, fez parte da técnica usada. Ok. Então, eu falei um pouco sobre o quociente, como ele se comporta, mas a gente também pode perguntar sobre a questão de estrutura. Como são esses quocientes por dentro? O que esses grupos têm por dentro? Como eles se comportam? Que propriedades eles têm, etc. Então, nesse sentido, a gente começa a perguntar, por exemplo, o problema de realização, certo? E a gente provou, junto com Dassberg e John, o problema de realização. E no artigo de 2017, a gente provou com muita força e força bruta que um grupo de frondênios, ele é um grupo finito, ele é realizado naquele quociente. Só que depois, a gente, usando a cohomologia de grupos, conseguimos mostrar uma coisa um pouco mais geral. Que se eu tenho um grupo finito, então ele mergulha nesse grupo quociente, certo? Aqui γk pode ser γ2 ou γ3.
Sim, somente se eu tenho uma condição técnica na ordem, porque esses quocientes eles não têm elementos de ordem 2 ou não têm elementos de ordem 3, então eu tenho uma condição técnica. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, a gente conseguiu estudar realização de grupos finitos naqueles quocientes, e usando agora técnicas de comorbidade de grupos, a gente conseguiu realizar. Esse artigo está para aparecer no análise do Instituto Fourier, que corresponde a mergulhos de grupos finitos. Os autores, agora, Vincent Beck e Ivan Marin, então, Ivan Marin, o francês, ele ficou muito interessado nesse estudo, e ele chamou um cara, Vincent Beck, super experiente em teoria de cohomologia de grupos, e chamou ele para estudar os problemas de realização de grupos finitos, naquele quociente dele, do Complex Reflection Groups. E eles conseguiram estender, realizar as coisas, em que o artigo deles coincide com o nosso, no caso em que temos o grupo quociente BN módulo gama 2, ou BN módulo comutador de PN-PN. Só que a gente usou métodos diferentes para obter esses resultados. O artigo deles foi publicado esse ano no Journal of Algebra. Além disso, meu aluno de mestrado, Paulo Santos Júnior, ele estudou nosso artigo. E então, estudando nosso artigo, a gente chegou na seguinte situação. Olha, se vocês estudaram classes de conjugação de elementos de ordem finita, por que não fazer isso? Por que não estudar ou classificar todas as classes de conjugação naquele grupo quociente? O problema de conjugação é um problema muito interessante, foi um problema inicialmente formulado por Den como problema de decisão. É o problema da palavra, o problema de conjugação, e esse problema é bastante interessante em si. Então a gente começou na dissertação de mestrado de Paulo a explorar, fazer continhas, basicamente, e essas continhas renderam resultados bacanas, que a gente submeteu para publicação e vai aparecer em breve. E basicamente é assim. É um pouco técnico aqui para eu dizer quais são as condições necessárias e suficientes, mas a gente determinou sob que condições dois elementos desse grupo quociente são conjugados. Além disso, a gente realizou subgrupos que são chamados virtualmente cíclicos. Tem essa cara, mas eles têm um nome, são grupos virtualmente cíclicos, e a gente conseguiu realizar esses subgrupos dentro daquele grupo quociente. Por que os grupos virtualmente cíclicos são interessantes? Eles são usados em categoria algébrica de grupos. É uma generalização de cohomologia de grupos. Então, você ter uma compreensão boa dos grupos virtualmente cíclicos, os subgrupos virtualmente cíclicos de um grupo, pode te ajudar a entender a categoria daquele grupo. E umas conjecturas de Farrell-Jones, e isso aí rende um monte de história também. Então, meu aluno de mestrado, agora, nesse momento, aluno de doutorado, sob minha orientação, ele conseguiu fazer essas continhas e a gente conseguiu avançar um pouco na compreensão daquele grupo quociente de tranças. Posteriormente, quer dizer, no processo de entender aquele quociente, eu comecei a mudar meu interesse também para a geometria. Um pouco de interesse geométrico usando ferramentas algébricas. Então, agora eu vou falar um pouco de variedades. Vou começar a falar de variedades planas via conexão que Bieber-Bach permitiu para nós. O grupo de Bieber-Bach é o grupo fundamental de uma variedade riemanniana compacta plana. E eu vou codificar toda a informação, desculpa toda não, mas eu vou codificar muita informação geométrica de forma algébrica, ou no grupo fundamental, ou na representação de holonomia. E é por esse motivo que, junto com Gregório Rodrigues, da Colômbia, a gente começou a pesquisar propriedades algébricas da representação de holonomia. A gente quis estudar a representação de holonomia desses grupos de Bieber-Bach. Nesse artigo, publicado por Gregório no ano passado, a gente estudou grupos de ordem 2 elevado a d, onde essa família de grupos, de certa forma, percorre algumas classes de conjugação dentro do grupo simétrico. Bastante técnico, como isso percorre, etc., mas o interessante é o seguinte. Isso aqui é um grupo de Bieber-Bach, com essa holonomia, desculpa, e, portanto, corresponde, ele é o grupo fundamental de uma variedade, plana. Se eu entendo a representação de holonomia, eu vou poder extrair informação geométrica. Então, a gente começou a estudar teoria de representações, teoria de caracteres, e descrevemos, aí quebramos essa representação como uma soma direta de representações irredutíveis.
E por que isso foi interessante? Eu vou explicar duas definições para motivar, para explicar por que o conhecimento da representação de holonomia vai permitir que eu extraia informações geométricas da variedade usando a ferramenta algébrica, certo? O primeiro é orientabilidade. Então, eu consigo extrair da representação de holonomia se a variedade ela é orientável, certo? Essa notação aqui corresponde à variedade que tem grupo fundamental, aquele grupo de Bieber-Bach. Então, a representação de holonomia, essencialmente, vai me dizer se a variedade é orientável. Eu vejo isso como uma matriz, estudo o seu determinante. Se o determinante é 1, então eu tenho que a variedade é orientável. E o primeiro grupo de homologia, ele simplesmente corresponde a abelianizar o grupo fundamental da variedade, ou seja, a gente abelianizou o grupo fundamental da variedade. Aqui tem os números técnicos, o primeiro número de Bethe e tudo mais, mas essencialmente é abelianizar o grupo de Bieber-Bach que me dá o primeiro grupo de homologia. Eu vou passar essa informação um pouco mais técnica. Eu quero motivar o seguinte: difeomorfismo de Janosov. Então, eles apareceram em sistemas dinâmicos e dando uma variedade, eu posso perguntar se ela admite difeomorfismo de Janosov. Até o momento, as variedades que admitem difeomorfismo de Janosov são do tipo algébrico, justamente. Variedades planas, variedades infranil, são variedades que têm uma modelagem algébrica, de certa forma. E Porteus, em 1972, fez uma caracterização muito, muito boa de variedades de difeomorfismo de Janosov e variedades planas. E, basicamente, o que eu vou fazer, quando o grupo de holonomia é cíclico, é determinar se a representação de holonomia é tal que a matriz associada não tem autovalores com multiplicidade 1 naquele conjunto 1 menos 1, I menos I, W quadrado, menos W quadrado, onde W cubo é igual a 1. Isso é uma ferramenta muito forte de Porteus para fazer a ponte entre sistemas dinâmicos e a existência de difeomorfismo de Janosov usando a teoria de representações. Então, como essas variedades elas são fortemente modeladas na álgebra, eu posso usar esse tipo de informação algébrica para extrair informação geométrica ou dinamicista. Eu vou continuar com outra definição, variedade scalar. Variedades scalar são variedades riemannianas de dimensão par, certo? Cujo grupo de holonomia está contido no grupo unitário. Isso basicamente dizer que um grupo de Bieber-Bach será um subgrupo discreto e compacto, livre de torção, certo? Do N semidireto com Cn. Aí eu troco R elevado a 2N nesse produto semidireto pelos complexos elevado a N. E aí, eu seguindo o artigo de Johnson e Rees, a gente tem uma caracterização algébrica para a variedade scalar. Novamente, eu vou olhar para a representação de holonomia e, nesse caso, eu vou perguntar se cada somando que seja irredutível nos reais, ele também será irredutível nos complexos, e ele vai aparecer um número par de vezes. Se eu consigo garantir essa informação da teoria de representações, eu posso garantir que as variedades que a gente está enxergando são variedades scalar. Okay? Então, novamente, são informações geométricas usando álgebra. Com isso, a gente conseguiu mostrar com o Gregório que as variedades que nós estamos com holonomia, esse grupo Z2 elevado a D, elas admitem difeomorfismo de Janosov para um número de cordas maior ou igual a 4, se o grupo é Z2, um grupo de cordas maior ou igual do que 5, se o grupo de holonomia é Z4, e para um número de cordas maior que 2 elevado a D, no caso D maior ou igual do que 3. E, além disso, conseguimos condições sobre as quais as variedades que nós temos admitem a estrutura Kähler, certo? E, basicamente, a técnica foi usando a decomposição da representação de holonomia como soma direta de representações irredutíveis, nós podemos usar as caracterizações para obter as informações, certo? Então, a gente pode extrair bastante informação nesse sentido dessas variedades. Outra informação, que isso é um artigo que está submetido e em breve, bom, espero ter em breve a resposta. Outra informação que eu comecei a trabalhar foi a seguinte: ao invés de pegar dois grupos,
será que eu não consigo construir outros grupos de Bieber-Bach? E assim, no artigo de 2017, a gente modestamente conseguiu um grupo de Bieber-Bach da dimensão 3 com holonomia Z3. E foi uma conta, uma tentativa de construir um grupo de Bieber-Bach que não tivesse holonomia Z2. Então, tentando seguir essa ideia, eu comecei a trabalhar em realizar grupos de Bieber-Bach com holonomia ímpar, Z3, Z5, Z7, depois você pode começar Z9. Aí, como as coisas estavam dando certo, então eu fui para o teorema fundamental dos grupos abelianos finitamente gerados, que diz que os grupos abelianos finitos, eles são um produto direto de grupos cíclicos. Usando esse fato e uma ideia meio que é o seguinte, os grupos cristalográficos, eles têm um reticulado, é como se fosse um torno maximal do ponto de vista geométrico. Você tem aquela curva de Zs lá no núcleo. E então, o que a gente está vendo ali é que eu tenho um Z, um reticulado dentro de um espaço vetorial euclidiano. E mais ou menos a técnica para mostrar esse teorema é que eu perturbei as bases do meu reticulado de forma que os elementos de ordem finita eles caíam dentro de uns certos retângulos grandões, certo? E perturbando aquele reticulado, aquelas cópias de Z que aparecem no núcleo da minha sequência exata curta, fazendo essa perturbação, eu consigo tirar da jogada os elementos de ordem finita e, dessa forma, conseguir construir grupos de Bieber-Bach, que são grupos cristográficos livres de torção. Então, dessa forma, tem esse primeiro teorema no artigo, ele está disponível no archive, e, basicamente, é dizer, olha, eu posso realizar grupos de Bieber-Bach para qualquer grupo de holonomia que seja abeliana, não importa qual. Até o momento, apenas tínhamos holonomia que fossem dois grupos. Feito isso, é natural, usando o Bieber-Bach, que a gente pode ter uma variedade que tem como grupo fundamental aquele grupo de Bieber-Bach que estou tendo. Seguindo, então, as ideias que a gente estudou com Gregório, eu comecei a dizer, olha, então eu posso pegar a representação de holonomia, quebrar ela como uma soma direta de representações irredutíveis. Usando aquela descrição, eu vou obter informação geométrica das variedades planas usando a álgebra. Então, o tipo de resultados, inicialmente, é mais ou menos o mesmo. Eu posso dizer quando as variedades que eu estou conseguindo nessa construção são orientáveis, qual que é o primeiro número de Bethe, certo? Que é o oposto do primeiro grupo de homologia. Eu posso falar da informação de Anosov, usando o resultado de Proteus, certo? E aí, um pouco diferente, uma pequena novidade, talvez, um pouco diferente do que a gente colocou com o Gregório, seriam as variedades Calabi-Yau. Então, eu, digamos, usando a mesma ferramenta, aí consegui mostrar que algumas variedades são Kähler, certo? E tendo essas variedades Kähler, aí aquelas variedades Kähler que são orientáveis, então elas vão ser variedades do tipo Calabi-Yau. Isso é uma caracterização algébrica e algumas pessoas podem ter outro conhecimento de variedade Calabi-Yau. Não estou falando do ponto de vista geométrico, mas do ponto de vista algébrico mesmo. Às vezes existe uma divergência entre a definição de uma variedade Calabi-Yau do ponto de vista algébrico. O que eu estou usando aqui é uma variedade Kähler que é orientável, e elas são variedades Calabi-Yau. Então, dessa forma, a gente conseguiu, no artigo que eu submeti, consegui mostrar que algumas dessas variedades, então, que estão aqui, são do tipo Calabi-Yau. Então, podemos descrever uma quantidade significativa de variedades Calabi-Yau. A diferença, digamos aqui, com a abordagem geométrica é que eu não tenho muito controle do uso de ferramentas geométricas, de fato. Eu tenho controle das ferramentas algébricas, porque eu estou com o grupo fundamental, representação de holonomia, e eu tenho toda a informação de estrutura que eu preciso para extrair informação geométrica a partir da álgebra. Mas eu perco nessa abordagem um pouco a questão realmente geométrica para usar ferramentas geométricas em si. Um ganha por um lado, perde por outro, de fato. Ok. Então, para finalizar, o que eu estava tentando mostrar aqui era um pouco essa história recente, menos de 10 anos,
de conexão entre grupos cristalográficos e grupos de tranças. E vocês percebem que isso tem sido fruto de vários artigos, tem rendido bastante matemática, pesquisadores de outros lugares têm estado interessados, principalmente da França, nesse comportamento, têm generalizado os resultados. Foi uma coisa recente que tem rendido bons frutos e ainda tem bastante carne, não chegamos no osso não. Então, ainda tem bastantes coisas que a gente pode explorar. Alguns problemas estão aqui, basicamente, entender um pouco mais a estrutura, seja geométrica, seja algébrica, daqueles grupos conscientes. Seja no caso clássico, os grupos de arte, os grupos de logística, ou colocando superfícies no jogo. Então, tem bastantes perguntas ainda que a gente está explorando, tem projetos em andamento ainda que estamos desenvolvendo. E, bom, basicamente, isso dá um estado da arte geral do que tem sido feito até o momento, nessa abordagem, nessa ponte entre grupos de tranças e grupos cristalográficos. Muito obrigado pela atenção a todos. A gente que agradece, Oscar, excelente. Gostei muito da conexão com geometria. Oh. Alguma pergunta? Comentário? Oi, pode me escutar? Posso. Assim, só que, então, uma pergunta, assim, muito obrigado pela palestra, muito boa apresentação mesmo, assim, acho que aprendi um monte de coisa. Obrigado. Então, a pergunta é sobre grupos de trança, em vez de superfície em variedades de dimensão mais alta, se dá para calcular, fazer alguma coisa parecida, e mesmo o próprio grupo, esse grupo fundamental desse, que você pega, não lembro mais como é que você chamou, mas você pega o produto da variedade e divide pela ação do grupo simétrico. Não sei se esse era o grupo de trança, né? O grupo de trança, a gente tirou uma diagonal chamada diagonal gorda. Ah, tá. E Isso aí, que... se dá para calcular o grupo fundamental dessa variedade, assim, eu imagino que seja bem mais fácil do que calcular a homologia das esferas, né? Mas, enfim, você podia fazer algum comentário a respeito dessas coisas? Perfeitamente. Uma última pergunta. E, basicamente, isso foi uma pergunta na década de 80, se não me engano, 70, 80. Essa abordagem com espaços de configuração, ela apareceu na década de 60. Caras Fox, Neville, Fadel, eles estavam trabalhando nesse problema de generalizar os grupos de tranças e usar um espaço de configuração, certo? Note que na primeira definição desse slide, eu não estou dizendo que tem dimensão 2. Então, tem essa noção bastante ampla e geral, e no caso de superfícies, então, provou-se que isso dava uma generalização de grupos de tranças, naquela descrição de cordas mesmo. Joan Birman é uma mulher que ela pesquisou muito a teoria de tranças, ela sabe muito sobre o assunto, ela realmente estava perguntando o que acontecia com dimensões maiores. E a resposta na década de 80 chegou e foi a seguinte: se você tem dimensão, só a mão de exemplo, 3, dimensão 3, então, quando você considera o grupo fundamental desse espaço de configuração, ele vai ser isomorfo ao grupo fundamental de M vezes grupo fundamental de M vezes grupo fundamental de M, ou seja, vai ser isomorfo à soma direta de grupo fundamental de M. O que isso nos diz é que estudar o grupo fundamental do espaço de configuração de uma variedade de dimensão maior do que 2 não seria muito diferente do que estudar a soma direta dos grupos fundamentais da variedade com tantas cópias quanto N eu peguei aqui. E de certa forma, é porque eu tenho mais espaço. As superfícies, elas têm dimensão 2 e elas aparecem dentro de uma topologia de baixa dimensão. Low Dimensional Topology. E a gente, quando vai para a dimensão maior, nesse caso específico do espaço de configuração, o grupo fundamental, digamos que ele não consegue distinguir essas duas coisas, então não rendeu muita pesquisa naquela direção. Ah, entendi. Então, no caso, se fosse para grupos interessantes para calcular, talvez fosse de homologia desses espaços, ou mesmo o grupo fundamental de ordem superior. Isto. Grupos de homotopia superiores e tal, isso. Ah, obrigado aí. Certo. Mais alguém? Alguma curiosidade?
Podemos encerrar? Muito obrigada, Oscar. Eu agradeço a Excelente vocês, palestra, como sempre. Né? Gostei muito obrigado a bastante. vocês pelo recebimento, Tá? viu? E esperamos vê-lo mais vezes por aqui e por Manaus também. Tá? Assim espero. Tomara, viu? Em breve. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Agradeço a participação de todos, tá? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.